E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fundo na história de um dos estados mais, digamos, peculiares do Brasil, o Piauí. Entender a formação dele é essencial, viu? Especialmente para quem está focado em concurso público, porque a história do Piauí quebra a maioria das regras da colonização que a gente está acostumado a ver. Para começar, já vou jogar uma pergunta que, olha, parece simples, mas é a chave de tudo. Por que a capital do Piauí não fica na praia? O estado tem litoral, mas a capital é lá dentro. Essa pergunta é um clássico de prova e a resposta dela conta toda a origem da ocupação do estado. Então, para a gente entender essa lógica e muito mais, o nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa por essa colonização que veio do sertão, totalmente incomum. Depois, vamos ver quem foi que chegou por lá. Passamos por uma batalha que foi decisiva para o Brasil inteiro, vemos como o estado se formou no papel e, para fechar, a gente vai descobrir por que o Piauí pode simplesmente reescrever a história da humanidade. Vamos nessa? Olha, é aqui que o Piauí vira o jogo. É o ponto-chave, a primeira coisa que a gente precisa botar na cabeça. Sabe aquele padrão de colonização que a gente estuda, que começa no litoral e vai entrando no país? Então, esquece. No Piauí, a história foi feita ao contrário. Ela nasceu no sertão e foi em direção ao mar. E o que estava movendo essa galera toda, né? Gado. Simples assim. A pecuária bovina foi o grande motor da economia e da ocupação. Tenta imaginar, os criadores de gado avançando não pela costa, mas pelo meio do sertão, usando os rios como se fossem avenidas naturais. Eles iam montando fazendas e currais que, com o tempo, se tornaram as primeiras cidades. Mas não pense que foi uma coisa só, uma linha reta. Que nada! A ocupação do Piauí foi, na verdade, um quebra-cabeça, com várias peças chegando de tudo que é lado e com interesses bem diferentes. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. E o legal é ver essa mistura toda. Pensa só, de um lado, jesuítas vindo de Pernambuco na missão de catequizar os indígenas. Do Maranhão, chega uma galera buscando terra nova. Lá do sul, de São Paulo, vem os bandeirantes, como o famoso Domingos Jorge Velho, caçando índios para escravizar. E claro, a força principal, os vaqueiros da Bahia, que vinham subindo pelo Rio São Francisco. Cada um desses grupos, com seus próprios objetivos, foi moldando o que hoje a gente conhece como Piauí. Agora a gente dá um salto no tempo para chegar no momento que, olha, se tem um assunto que as bancas de concurso amam para testar quem realmente estudou a história do Brasil, é este aqui. É aquela imagem de uma independência tranquila, do grito no Ipiranga e pronto, Brasil livre. Esquece. Pelo menos não no norte do país. Lá a galera era bem leal a Portugal e para garantir que o Brasil ficasse unido, foi preciso muita luta e muito sangue derramado. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a Batalha do Genipapo foi uma das mais violentas e decisivas da nossa independência. De um lado, a galera daqui, piauiense, cearense, maranhense, armados com foice, facão, o que tinha na mão. Do outro, o exército português, profissional, bem treinado. No campo de batalha, os portugueses até levaram a melhor taticamente. Mas a resistência do povo foi tão forte que acabou com as tropas de Fidié. Ele não conseguiu avançar. E foi essa resistência que garantiu que o norte ficasse do lado do Brasil. Com a independência garantida, era hora de organizar a casa. E essa organização administrativa passa, claro, pela questão das capitais. Outro tópico que vive caindo em prova, então atenção aqui. A gente tinha Oeiras, a primeira capital, bem no meião do Piauí, o coração da economia do gado. Mas lá por 1852, a elite política pensou, a gente precisa se conectar com o mundo. E é aí que vem Teresina. A mudança para lá, pertinho do Rio Parnaíba, não foi só trocar de endereço, foi um projeto de modernidade. A ideia era facilitar o transporte da produção e integrar o Piauí com o resto do Brasil. E quem foi o cérebro por trás disso tudo? Esse cara aqui, o Conselheiro Saraiva. E atenção nesse detalhe, porque isso é importante. Ele foi o responsável por planejar Teresina, que se tornou a primeira capital planejada do Brasil. Bem antes de Belo Horizonte e Brasília. Guarde essa informação. Para a gente organizar as datas e não se perder, essa linha do tempo ajuda muito. Pega os pontos principais. 1718, nasce a capitania de São José do Piauí. 1823, a batalha que garante a independência na Marra. 52, a capital muda estrategicamente para Teresina. E, finalmente, em 1889, com a República, o Piauí vira oficialmente um estado. Beleza, a gente já sabe que o gado foi o carro-chefe. Mas a economia do Piauí não foi só isso não, existiram outros ciclos bem importantes baseados no que a terra dava, no extrativismo. Então, além da pecuária, que sempre foi a espinha dorsal, o Piauí teve seus momentos.
Sabe, teve o ciclo da maniçoba, para fazer borracha, e principalmente os ciclos da carnaúba, a chamada árvore da providência, e do babaçu. Esses produtos valiam ouro no mercado e seguraram a onda da economia por muito tempo. E agora a gente vai para um assunto que não coloca o Piauí só na história do Brasil. Coloca o Piauí na história da humanidade. É aqui que a coisa fica gigante. A Serra da Capivara, pessoal, não é só um parque bonito. É um tesouro, um baú de história a céu aberto. Tanto que a Unesco olhou e falou, isso aqui é patrimônio mundial. É simplesmente o lugar com a maior concentração de pinturas rupestres do mundo. E é aqui que o chão treme. As pesquisas de uma arqueóloga fantástica, a Nied Guidon, lá na Serra da Capivara, encontraram provas de gente vivendo ali há mais de 50 mil anos. Isso vira de cabeça para baixo aquela história que a gente aprende na escola, de que o ser humano chegou nas Américas há uns 12 mil anos, vindo pela Ásia, pelo Estreito de Bering. E a gente termina com essa provocação no ar. E se a história toda, a história do povoamento das Américas, tiver que ser reescrita e o ponto de partida for justamente o Piauí? Pensa nisso. O estado que começou pelo sertão, pelo avesso, pode guardar em suas rochas o segredo do começo de tudo por aqui. Uma prova de que a história, na verdade, nunca está terminada. Ela está sempre sendo descoberta,